E agora chegou a hora da nossa entrevista. Cada semana, um professor diferente falando de sua vida profissional e também social. Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com uma visita importantíssima na nossa cadeira, que é o professor Luiz Ricardo Arruda de Andrade. Muito conhecido como professor Arruda, não só aqui nessa região do interior, como na capital. Ele tem uma linda história para contar, uma história de pioneirismo, de um projeto realizado, uma vida inteira dedicada ao ensino da física e 50 anos quase que recém-completados ou a ser completados no sistema Anglo de ensino. Olá, professor Arruda, muito prazer em recebê-lo aqui. Olá, professora. E nós temos aqui algumas perguntas para fazer, queremos saber, nosso público é muito curioso com professores em geral, principalmente agora que nós estamos na fase de vestibular e tudo mais, e sempre estamos, né? Cada ano essa se renova. E a gente queria saber como é que foi assim o teu início, desde o primeiro contato com aquele ângulo que era um anglinho ainda, que era uma semente deste ângulo. Quando eu comecei, o Anglo era um grupo de professores, como se fosse um grupo de professores que desse aula particular, mais ou menos isso. Claro, um pouco mais elaborado, já tinha salas de aula, já tinha ar-condicionado, que para a época era uma coisa... Um luxo, né? Não, era um luxo mesmo. Mas de resto era uma coisa, vamos dizer assim, caseira, né? Os diretores, né, os fundadores, os 4 diretores que fundaram, davam aula, não tinham uma estrutura, né, de patrão empregado, era muito... Quando eu entrei era uma coisa familiar mesmo, né? Você já entrou como professor? Não, para chegar professor do Anglo era uma luta. Demorava. Comecei como plantonista. Na verdade, eu e um outro professor de matemática fomos os primeiros plantonistas, não havia esse conceito lá. Eles estavam percebendo que precisava mudar de professor, mas não sabiam como garimpar isso no mercado, né? Então ofereceram, você fica aí, você tira dúvidas, você dá aula complementar e vai ficando aí até ficar pronto. E aceitei. Eu e esse outro professor que acabou saindo. Mas fiquei lá uns 3 anos nessa função, né, de plantonista, né? E depois, em 71 só, que eu comecei a dar aula. Quer dizer que foi 67, 8, 9 e 70 de plantonista. Você vê 67, estamos em 2017, né? Estamos fazendo 50 anos de Anglo. E aí você começou, assumiu classes. Isso. E começou a ver o projeto crescendo, assim. O que aconteceu, se for analisar até do ponto de vista da economia do estado de São Paulo, o estado de São Paulo foi a época que falava que São Paulo é a cidade que mais cresce do mundo, nunca soube se isso é uma verdade ou não, mas o crescimento era muito grande. E qual é o fator do crescimento? São Paulo estava se industrializando. E quando fala em indústria automobilística, na época, tinha que fabricar tudo, não tinha nada no Brasil. Então tinha que fabricar vidro, tinta e estamparia, tudo tinha, até tecido para os carros, etc. Então foi uma necessidade de engenheiros muito grande. Uma demanda, né, do mercado. No mercado, exatamente, a palavra boa é essa. E o Anglo não tinha como, imagina com 5, 6 professores ali, não tinha como crescer. E era forte a demanda? Como é que funcionava lá? Tinha o dia da matrícula, acreditem, isso é o sonho de qualquer dono de escola, o dia da matrícula. Se você não chegasse na hora certa, não tinha lugar. Né? Que nem show de rock hoje. Mais ou menos como show de rock. Beleza. Daí eles viram que, por conta disso, até tem uma passagem interessante, nessa fila, um grupo de professores teve uma ideia, professores não do Anglo, ele passava na fila com um cartãozinho, entregando, olha, você matriculou, tudo bem, se você não conseguir, você procura a gente. Plano B. E fundou um cursinho que chegou a ser muito grande. E respeito à dignidade deles, eu não vou contar o nome, mas muito grande. Depois, por conta de desmandos internos, hoje ele quase que desapareceu, mas chegou a ser muito grande. Você vê só com aquele resto ali de aluno fundou um outro curso. Mas o Anglo percebeu que aí os concorrentes iam crescer, iam criar problema. Então eles tinham que aumentar o corpo docente, mas não queriam abrir mão da qualidade. Então tiveram uma ideia, e essa ideia foi em conjunto,
por isso que eles acham que eu fui idealizador do sistema de ensino. Eu fiz parte do grupo, não sou o idealizador. Dentro desse projeto, o que era? Era professores diferentes dando aula em salas diferentes, mas exatamente a mesma aula. Então a gente escrevia não uma apostila, escrevia uma aula que todos dariam, né, em salas diferentes aquela mesma aula. Era uma coisa difícil, porque, imagina, eram muito jovens, inclusive, eu era bem jovem na época, acreditem, eu já fui jovem. Então, nesse processo, cometemos alguns erros, tal, mas a coisa acabou dando certo. 2, 3 anos depois, em 72, que ela começou a ser usada. Em 73 em diante, estava uma coisa já bem redondinha, dava uma briga aqui, um atrasava ali, reclamava, mas nós íamos aparando as arestas e foi indo. E foi assim os anos 70. Daí começou uma crise econômica grande no Brasil, né? Uma crise, e era regime militar. Hoje a crise é discutida, escancarada. Se fala nisso, qualquer jornal, qualquer, né? Na época você percebia, mas as notícias, né? Havia uma censura política da qual todos falam, mas ninguém fala dessa censura de fatos econômicos, né? Que havia. Mas a gente percebia. E como isso atingiu o âmbito? Nós percebemos que o pai não tinha dinheiro para mandar o filho para São Paulo, pagar o cursinho, que era caro. Porque ele recebia muitos alunos de outras cidades. Né? 30%. 30%? 30%. E ainda pagar a pensão. E a pensão lá é engraçado que o preço depende da distância do âmbito. Quanto mais perto, mais caro. Ah, tá certo. Então, uns pagavam menos, mas tinham que andar muito e, bom. Então, resolveram, alguns professores mais velhos, abrir unidades no interior de São Paulo. Campinas, Ribeirão, São José dos Campos. São José dos Campos, que eu me lembro, foi a primeira. Uhum. Isso era um professor que já tinha dado aula em São Paulo e iam para lá. Uma oportunidade de abrir o negócio deles, negócio que ele conheciam, né, porque eram professores, e que resolviam um problema do ângulo e não dava aluno para os concorrentes, vamos também ser claro nesse ponto. Né? Dava capilaridade. Capilaridade. Boa palavra, capilaridade. Daí, com o tempo, bom, então resolvemos o mesmo sistema, o mesmo material que usavam em São Paulo, eles usavam no interior. Então, foi tranquilo, foi crescendo. Mas daí, essas unidades tiveram a ideia de abrir o ensino médio. Poxa, nós temos aqui, temos uma instalação, temos professores. Por que não abrimos um ensino médio? Bom, então, em tratativa, não sei o quê, resolvemos criar um sistema para o ensino médio. E isso demorou uns 3 anos, 4 anos. Aí alguém teve a ideia, poxa, por que nós não pegamos também, abrimos o fundamental, né? E assim? Aí assim foi. Só que o fundamental não fomos nós que fizemos, porque a gente não tinha esse conhecimento. Foram professores de geral de Campinas, né? Professores de Campinas, que começaram a fazer o material para o ensino fundamental. E foi um sucesso, etc. Então, dessa necessidade do ângulo surgiu esse fenômeno nacional que é o sistema de ensino. 50% das escolas particulares, porque, pelo que dizem, usam o sistema de ensino. No Brasil. No Brasil. E você é um dos idealizadores e vamos dizer assim, fiz parte do primeiro grupo, mas eu não vou dizer que a ideia foi minha, etc. Seria muita pretensão mesmo porque é um trabalho a várias mãos. Eu ia na casa de um amigo, já falecido, Pierluigi. Quem é da Rede Ângulo conheceu ele, Pierluigi. E eu e o Pierluigi fazíamos a apostila de física e fazíamos juntos, trabalhávamos juntos, na mesma mesa, era uma mesa de vidro que a gente trabalhava. E eu lembro porque chegava uma época que não sabíamos mais nem quem tinha escrito aquela aula, de tal unidade que nós criamos, né? Com o tempo hoje é impossível, cada um faz na sua casa. Acabei de refazer o material do chamado terceirão, que talvez aqui o ângulo use. A partir do ano que vem. Não, a partir do ano que vem. Então, nós, a partir do ano que vem, E acabamos de escrever agora, em outubro, eu escrevi o volume 8. Então, hoje, com internet, etc., a presença física não é necessária, né? Estou escrevendo aqui, o outro em São Paulo, a gente vai se entendendo, né? Gente, a conversa tá tão boa, mas tão boa, que nós vamos segurar o professor Arruda para mais uma conversa no próximo programa. Não percam!